Boa noite. É isso que me deixa com mais medo. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos novamente pela oportunidade, primeiro, de poder fazer parte dessa casa que é tão maravilhosa e por poder mais uma vez vir trazer um tema aqui para a gente refletir juntos, né? Essa semana a gente teve, eu acho que eu não faço ideia de quanto tempo eu vou levar, gente, porque assim, na verdade eu sempre escrevo muita coisa e vou cortando. Eu vejo o número de páginas, falo, não vai dar tempo, vou cortando. Só que aí eu fiz isso e aí depois que eu lembrei que dessa vez, para eu não pôr óculos, eu fiz uma letra grande, então no fim não sei quanto tempo, mas espero que dê tudo certo. Então nessa semana a gente terminou a primeira parte do curso ESD, né? Que foi o primeiro grupo aqui desta casa e foi muito maravilhoso. E foram 3 anos e meio, né, de estudos. E eu trouxe hoje um tema para a gente refletir que eu aprendi lá nesse curso. E aí quando eu fui buscar lá no meu caderninho as anotações, para minha surpresa, isso aqui que eu vou falar hoje, a gente viu na primeira aula de introdução. Faz tempinho já, né? E eu achei interessante quando a gente aprendeu, logo na primeira aula, né, essa doutrina, como a gente sempre fala, é muito consoladora, né, nos traz muito esclarecimento, muito conforto para o coração, muita esperança. E isso logo no primeiro dia eu já dei de cara com isso, porque foi um tema que me surpreendeu, que eu não sabia. Eu acho que quase todo mundo aqui, se não todos, já devem saber disso que eu vou falar hoje, mas é bom a gente reforçar, relembrar, né? E quando eu descobri isso, tirou um peso assim enorme das minhas costas, né? Por quê? Até então eu tinha vivido toda a minha experiência aqui, a minha vida, achando que tinha muita coisa errada no mundo, né? Acho ainda, né? Ficava muito indignada, só que isso me trazia uma angústia, porque eu falava assim, gente, não vai dar tempo de arrumar tudo, né? Como é que a gente vai viver e eu vou acabar morrendo sem ver tudo isso aqui arrumado? Né? A gente tem que dar um jeito nisso. Então eu ficava com essa angústia, porque tem muita coisa errada, né? E aí que eu descobri que esse mundo aqui é de provas e expiações e ele foi feito para ser assim mesmo. Aí eu falei, nossa, que tranquilidade, me deu um alívio. Me deu um alívio que eu falei assim, gente, então eu não vou precisar ver tudo isso arrumado. Ai, que bom. Me tirou um peso, assim, das costas, né? E aí eu comecei a entender o porquê que esse mundo era assim, né? De provas, expiações, que é uma fase, vão ter outras melhores, já tivemos outras piores, né? Então, nesse dia foi muito especial, eu até tinha anotado no meu caderninho. Nossa, existem 5 mundos e todos existem ao mesmo tempo. Que loucura, né? Então é isso que eu vou trazer aqui para a gente hoje, né? Esses 5 mundos que a doutrina espírita nos mostra. Então, segundo o Espiritismo, os mundos são classificados de acordo com o grau de evolução dos espíritos que estão habitando esse mundo. Né? Então, assim como a gente tem o nosso grau de evolução na nossa caminhada, os mundos também têm graus de evolução. E existe mais de um tipo, né? Então, tem uma frase famosa de Jesus que, inclusive, várias pessoas já até citaram em outras palestras, e cada uma interpretando de uma maneira, né? Todas muito boas. E aqui ele é um tema, inclusive, do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai, que essa é a famosa frase, né? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Ou seja, Jesus falando que ele está indo antes para preparar o lugar, né? E depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, depois que o lugar estiver preparado e a gente também estiver preparado,
vamos todos nos reunir de novo com Jesus. Então, o mestre estava ensinando o princípio dessa pluralidade dos mundos que são habitados de uma maneira, diz ali, cristalina, né? Para não deixar dúvidas. Mas assim, ela é cristalina agora, né? Que a gente estudou, entendeu, mas quando a gente viu, pelo menos eu, quando eu vi isso pela primeira vez, não era assim que eu tinha entendido, né? Mas dessa maneira que o Evangelho explica é isso. Então, é como se as moradas, né? As moradas são os diferentes mundos, as casinhas, né? Que a gente vai habitar. E vão ser formados por diferentes espíritos, cada qual conforme a sua evolução. Então, a gente só vai para um mundo desses 5 quando a gente está também preparado para isso, né? Ele não vai fazer assim uma bagunça na nossa vida e deixar a gente perdido, né? Até nisso ele pensa. Então, a casa do Pai é o universo. Universo tudo, né? E as diferentes moradas são os mundos que circulam nesse espaço infinito, oferecendo a nós espíritos cada casinha apropriada de acordo com o nosso conhecimento, nosso adiantamento. Então, a gente vai progredindo na escala evolutiva e os planetas também. Aí a gente pode pensar, mas tem planeta, por exemplo, que não tem oxigênio, não tem gravidade, enfim, como é que a gente iria habitar um planeta desses, né? Mas só que cada mundo oferece condições adequadas para aquele espírito que vai viver lá, essa vida planetária. Até achei interessante, vai ter a palestra, né, sobre isso. Acho que vai ser bem melhor. Acho que todos deveriam ir. Então, a gente também vai estar preparado para mudar de mundo, né? A gente não vai ter sempre esse corpinho igual, feito da mesma matéria. A matéria também vai mudar, vai chegar num ponto que não vai ter mais essa matéria densa, vai ser tudo mais leve, né? Menos denso, a gente vai voar, né? Como é que fala? Aquele... volitar, né? Algumas aqui têm medo disso, né? Não lembro quem era. Era pro. Tem medo de volitar, mas quando você estiver nesse ponto, você já vai estar preparada, pro. E vamos junto. Igual a Miriam falou, qual que é o tema da palestra? Eu falei, para onde vamos? Ela, vamos junto. É isso aí. E aí no Livro dos Espíritos, na questão 55, o Kardec pergunta, todos os globos que circulam no espaço são habitados? E o Espírito da Verdade responde, sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Então, a gente que estuda a doutrina, né, nós espíritas, a gente sabe que não é só esse mundo que existe. Então, a gente não é só quem está vivendo aqui na Terra, nós não somos os únicos seres espíritos que habitam o mundo, né? E Kardec faz um comentário, Deus povoou o mundo, os mundos, né, de seres vivos, e todos concorrem para o objetivo final da providência. Então, todos vamos para o mesmo caminho e todos passamos ou passaremos por todos esses mundos até chegar no estágio final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada faz de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Então, esses mundos também têm um fim, tem um motivo para ser cada um de um jeito, para ter todas essas etapas de evolução, tanto dos mundos como dos nossos espíritos, porque ele não faz nada inútil, tudo tem um propósito. Então, não é só evoluir para ficar num mundo cada vez mais bonito, para alegrar nossos olhos, né? Não, tem um propósito maior. E nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente nos levar à suposição de ter o privilégio, que tem o privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Então, também existem outros mundos
iguais ao nosso, ao mesmo tempo coexistindo. A gente não consegue ver com os nossos olhos aqui materiais hoje, mas a gente tem o conhecimento de que isso existe. Então vamos lá, quais são esses mundos afinal, né? Então tem, primeiro, os mundos primitivos. Depois vem o nosso, provas e expiações. Depois, o que está chegando aí, que é o mundo da regeneração. Depois vem os mundos ditosos, ou chamados também de felizes. E por último, os mundos celestes ou divinos. Então, os mundos primitivos, a gente que está aqui hoje, com certeza já passou por ele. E eram mundos destinados às primeiras encarnações dos espíritos. Quando o espírito se individualiza com a alma, né, que Deus nos dá, que aí a gente vai ter a mesma até a eternidade, é destinado a esses mundos. Então, todo mundo começa por ali. Ninguém já nasceu no último estágio do mundo, né? E nesses mundos primitivos, as pessoas, os espíritos, têm um senso moral bem pouco desenvolvido, muito baixo. É quase que uma vida para sobrevivência mesmo, igual a gente estudava nas aulas de história, né, dos homens da caverna, enfim, tinha que caçar para se alimentar, enfim. Então não tinha muito essa coisa de sociedade, era meio que cada um por si, porque a evolução moral ainda era quase zero. Então era essa luta mesmo para sobrevivência, né? E as paixões reinavam. Né? Reinavam as paixões igual ainda existe hoje, mas antes era em maior escala. Hoje, no mundo de provas e expiações onde a gente vive, os espíritos reencarnam para, mais de uma vez, né, muitas vezes, para expiar erros de vidas passadas. Então, só lembrando o que é expiar os erros. É quando a gente não aprende tudo o que precisava, né? A gente comete muitos erros, a gente tem muito egoísmo, muita crueldade, enfim, que a gente já cometeu muitas vezes em outras encarnações. A gente volta aqui para colher tudo isso que a gente plantou, seja nesta existência ou em outras anteriores, para quitar as dívidas, né? Essa é a expiação. E as provas igual na prova da escola, para testar se você realmente passou naquela matéria. Então, enquanto você não aprender, não repetir os mesmos erros, eles vão continuar voltando para a gente passar por essas provas, expiar tudo, para aí ficar em ordem com a nossa própria consciência e evoluir moralmente. Então, é por isso que aqui na Terra existe tanta miséria, né? Tanta coisa errada. A gente vai continuar indignado? Vai, não é assim, então estou nesse mundo, é para isso mesmo. Então esse mundo é feito para isso, vai ter um monte de coisa errada, vamos ficar por aí mesmo. Não, se a gente não se esforçar, não se dedicar, trabalhar para a nossa própria reforma íntima e também para ajudar o mundo em si, como comunidade que somos, todos irmãos, e o planeta também, a gente vai ficar para sempre aqui, né? Vai ficar milhares e milhares de anos. A gente vai atrasar muito a chegada nesses outros mundos que são melhores. E se a gente pensar, né, que aqui ainda existe guerra, gente, tem coisa pior que isso, né? Gente que mata por nada, a vida não vale nada, né? Para algumas pessoas é muita crueldade, tem gente que faz mal, assim, pelo puro prazer de estar fazendo mal ao outro. Então, olha como a gente ainda é quase que primitivo lá de trás. Né? Tem muito ainda para melhorar. E começa essa melhora partindo de dentro da gente, com a nossa reforma íntima. Né? Depois desse mundo de provas e expiações, para onde que a gente vai? E como muitos já dizem, isso já está acontecendo, né? Essa transformação da gente já está indo para esse próximo mundo, que é o de regeneração. Nesse mundo de regeneração, os espíritos ainda têm coisas para expiar, para quitar as dívidas, e ainda existe o mal, mas numa escala muito menor do que a gente vê agora. Então, já vai ser um alívio, né? Um pouquinho menor que seja, já vai ser muito melhor do que esse mundo. E nesse mundo é onde a gente vai se fortalecer. Ele é uma espécie de repouso das nossas fadigas das lutas anteriores. Não que a gente vai ficar lá igual aquela imagem de céu e anjinho tocando flauta, a gente descansando em cima da nuvem, não.
tem muito trabalho, o trabalho sempre continua, mas vai ser bem mais tranquilo, mais suave, porque as pessoas já têm um desenvolvimento moral maior, já passou pelas provas, pelas expiações, então elas já estão mais depuradas para viver nesse mundo. E ainda depois desse tem outros 2 melhores, né? Os mundos ditosos ou felizes é onde o bem finalmente prevalece sobre o mal. Então, por isso a felicidade impera, né? Os espíritos já sabem, todos eles já sabem, já têm consciência que o propósito da vida é a evolução moral. Então, não ligam tanto mais para as paixões materiais, já sabem escolher o caminho, né, da porta estreita, menos egoísmo, mais caridade, mais fraternidade. Então o bem, ele é tão comum já nessa fase que ele se torna algo normal e corriqueiro. Então, se alguém desvia um pouco do caminho, aí sim que é o anormal. Opa, tem alguma coisa errada. Não igual hoje, que o que está ruim, o que é anormal, virou normal de tanto que a gente vê e se acostuma com isso, né? Então, igual se fosse o uso da tecnologia hoje, da internet, do celular, já se tornou corriqueiro. Lá o bem vai ser corriqueiro, vai ser feito o tempo todo, na maior parte das vezes. O próximo é o mundo celeste ou divino, que são as habitações de espíritos completamente já depurados, onde só reina exclusivamente o bem. Vocês conseguem imaginar, gente? Eu imagino tanto, quase todo dia. Eu imagino da regeneração, né? Que tá ali na beirinha, né? Mas esse aqui eu nem quero ficar imaginando, senão vou voar junto. Então ele é o cume da sabedoria. Vou entrar em êxtase, né? Depois eu quero voltar. Ele é o cume da sabedoria e da bondade. Então são mundos onde estão os espíritos puros que governam, inclusive, outros mundos em evolução. Então, dali que saem os comandos, né? Porque é eles que têm a sabedoria para isso, né? Jesus está morando lá, gente? Nossa, agora até na palestra me vem dúvida, gente. Não é possível isso. Com certeza. Vou pesquisar. Com certeza. Mora lá. Você acertou, filhão. Você tá precisando do Google. Do Google. Isso é ótimo. Então, os espíritos encarnados, então, eles não estão ligados ao mundo de uma forma indefinida, né? Eles passam por todos esses ciclos de aprendizado em cada planeta, sendo que cada planeta é adequado ao espírito que você está naquele momento. E quando já aprenderam tudo que o mundo pode oferecer, aquele que ele está vivendo, eles passam para uma evolução mais adiantada. E assim por diante, até que fiquem completamente puros. Então são tantas fases que em cada uma a gente se depara com elementos que a gente precisa para essa depuração. Então por isso que a gente fala que Deus nunca dá uma cruz maior do que a gente consegue carregar. Então a gente precisa realmente ter fé e acreditar nisso, né? Que é naqueles momentos difíceis, que você acha que não tem saída, enfim. Lembrar que é uma fase, que a gente nunca está sozinho e que tudo isso faz parte para a gente seguir em frente, adiante na nossa evolução para chegar nessa providência, nesses mundos melhores. Ter certeza que isso vai acontecer, não importa o tempo que demorar, mas esse é já o caminho definido para cada um de nós, cada um. Bom, mal, porta larga, porta estreita, todo mundo vai para o mesmo caminho. Uns vão demorar mais, outros menos. Então é como uma recompensa quando a gente ascende de um mundo, um nível menor para um mais elevado. E é como um castigo que a gente mesmo se coloca quando a gente se prolonga nesse mundo menos elevado, né? No mundo desgraçado, como ele diz ali no texto. Ou quando a gente é relegado para outro ainda mais infeliz do que aquele a que a gente se vê impedido de voltar quando se obstinaram ao mal. Ou seja, existe também a possibilidade da gente voltar para um mundo um pouquinho pior,
dependendo se a gente, né, escolhe, lembrando que a responsabilidade é sempre nossa, de acordo com o que a gente planta, né? E aí tem algumas curiosidades que eu trouxe aqui, porque eu até cheguei a falar de Marte, né? E a gente fala muito de Júpiter. E alguns consideram, mas assim, são só curiosidades, porque eu precisaria estudar um pouco mais a fundo para saber até onde é, né? Mas alguns consideram Júpiter o planeta mais adiantado, sendo o reino do bem e da justiça. E numa revista espírita de 1858, em um artigo de Kardec, ele fala sobre Urano. Ele fala que este planeta seria mais avançado que a Terra. E também há relatos que Marte seria inferior, que é a primeira encarnação dos mais grosseiros demônios. Então, talvez seria aquele mundo primitivo, Marte seria um deles. Onde os seres que o habitam são rudimentares, têm forma humana, mas sem nenhuma beleza, e todos os instintos do homem sem a nobreza da bondade. Ou seja, esses mundos existem nesses planetas que a gente conhece, né, hoje em dia, que a gente aprende nas aulas na escola, não são mundos de universo paralelo, que a gente nunca ouviu falar. Tem também aqui nos planetas que a gente vê, só que a gente não enxerga, né? O pessoal está indo lá para tentar viver em Marte, enfim, já tem gente morando lá faz tempo, né? Só que a gente não conhece, não enxerga isso. Talvez eles consigam nos ver, né? Talvez essas coisas que chamam de ET, que viram por aí, vai ver que pode ser, né? Ou não, que sejam desses espíritos aqui vindo nos visitar. E aí tem uma passagem do Evangelho que eu achei muito interessante, que ele fala assim: muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. E eu achei bem interessante, porque é o que a gente pensa mesmo, né? Ah, o ser humano tá difícil, o ser humano é complicado, o ser humano não presta, enfim. Então, quando a gente fala isso, a gente tem que lembrar que isso é um juízo, vou até ler aqui, do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem, os que falam isso, né? Que lhe dá uma falsa ideia de conjunto, ou seja, do nosso ponto de vista minúsculo, ignorante ainda, né? É uma falsa ideia, isso que a gente tem, porque o ser humano não é só esse ser humano que a gente está vendo aqui na Terra, né? Então, na Terra não está a humanidade toda, apenas uma pequena fração do que está espalhado por aí. Então, a gente podia até começar a mudar essa nossa frase, né? Quando a gente for falar que o ser humano está difícil, o ser humano está difícil aqui na Terra, né? Porque ainda tem salvação, né? E a gente quer chegar lá e a gente vai chegar lá um dia. Então, como era o tema aqui de hoje, né? E para onde vamos? Se a gente passar nas provas, o que nos espera de braços abertos na próxima fase é o mundo da regeneração. Aí eu queria até, se vocês quiserem, que fechasse um pouco os olhos para tentar imaginar como seria, né? Então, nesse mundo da regeneração, há um crescimento moral. E o amor ao próximo é a base das relações sociais. É um mundo de transição entre o nosso mundo de provas e entre o mundo feliz. Ainda teremos que suportar provas, porém, sem as angústias da expiação. Por isso que diz que é um repouso, uma fase de repouso, né? A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito a leis que regem a matéria. A humanidade experimenta sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas, que a gente é escravo. É isento do orgulho, que impõe silêncio ao coração, da inveja, que nos tortura, e do ódio, que nos sufoca. Em todas as frontes, imagina olhar para todas as pessoas e ver em cada pessoa a palavra escrita amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Quem não dormiu pode voltar a abrir o olho.
Não sei se vocês conseguiram imaginar fazer esse exercício, mas eu achei muito maravilhoso. Nesses mundos ainda é falível o homem e o espírito do mal não ha perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem. Pode recair nos mundos de expiação, onde então novas e mais terríveis provas o aguardam. Por que mais terríveis? É o que a gente sempre fala aqui, né? Uma vez que a gente não é mais ignorante de um conhecimento que a gente tem, que a gente está sempre buscando, aprimorando, a gente não tem mais desculpa de não fazer o que a gente sabe que é certo, né? Então, nós espíritas temos que ser muito responsáveis em praticar todo esse conhecimento que a gente tem, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente vai ser cobrado, que a gente vai ser mais responsável por isso. A Terra já está passando por grandes transformações. E quando o mundo evolui, porque não é só o espírito, é o mundo que evolui. Então, não é também que a gente vai mudando, né, pulando de um mundo para outro. A gente está no mundo que está se transformando em um mundo de regeneração. Então, se eu não estiver acompanhando essa mudança, quem vai sair desse mundo sou eu, para buscar o outro onde é mais apropriado para mim. Esse mundo vai continuar para onde ele tem que ir, porque os mundos também estão evoluindo. Lembra que eu falei no começo, não é só o espírito, é o mundo? Então, a Terra está indo para esse caminho. Se a gente não acompanhar, a gente vai ser exilado para outro mundo, talvez mais inferior, talvez a mesma coisa, né? Então, a gente tem que ficar atento a essa evolução ao nosso redor do mundo. Existem mudanças nos aspectos físicos e espirituais e no processo de desencarnação e reencarnação também. É previsto que o nosso planeta tenha uma nova identidade entre as próximas décadas. Décadas. Isso é verdade, Douglas? É verdade. Tava lá pensando no mundo. Que é previsto que isso aconteça nas próximas décadas. Não sei. Mas mesmo se for hoje, próximas décadas tá perto, parece, né? Ah, então próximas décadas ele considera milhões de décadas, tá? Entendi. Mas tá perto. Cada dia mais perto. Cada dia mais perto. Vamos junto. E aí tem um trecho aqui de Santo Agostinho, que é de 1862, que ele diz assim... Até é como se fosse uma oração isso aqui, gente. Contemplai, pois, à noite, na hora do repouso e da prece, a abóboda azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai, perguntai, né, a vós mesmos, quais as que conduzem a Deus? Quais daquelas esferas que a gente está vendo brilhando no céu, né, na hora da prece? Quais conduzem a Deus? E pedi-lhe que um mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Eu vou começar a rezar isso toda noite. E então, a gente tem que sempre pedir a Jesus e nossos mentores, espiritualidade amiga, que nos ajudem a continuar orando e vigiando, fazendo boas escolhas, para a gente não ficar perdendo tempo a cada oportunidade que a gente tem, não desperdiçar, para fazer a nossa reforma íntima. O quanto antes, com todo o conhecimento que a gente tem, colocar em prática, usar as ferramentas que a gente já conhece, para realmente querer chegar lá o quanto antes, né? Porque aqui tá meio difícil, né? E não só por nós, mas por toda a humanidade. A gente sempre rezar, ficar nessa vibração para que todos acompanhem, né? Cada um tem o seu caminho, cada um com o seu livre-arbítrio, no seu tempo, mas a nossa vibração ajuda a todos, não só a nós mesmos, né? E ao planeta também. Então, essa é a pergunta que eu deixo, né? Para onde queremos ir? É isso. Obrigada, gente.